Olá, muito boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Difusora na sua primeira edição. Aqui nosso encontro marcado logo após a hora D, você segue acompanhando a programação da TV Difusora, ficando muito bem informado, a gente sempre agradece, né? Eu, Eduardo Ericeira, na apresentação, em nome de todo o Sistema Difusora de Comunicação, toda a nossa equipe, a sua audiência em todo o estado do Maranhão. Muito obrigado. Logo depois desse feriado, você segue acompanhando aqui a gente, né? A gente que está no ar desde segunda-feira até a sexta-feira, nesse horário de 1h15 da tarde. Sempre agradecendo o carinho da audiência, você que nos acompanha nesse grandioso estado do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vamos aos destaques de hoje. Olha, manifestantes contrários ao resultado das urnas liberam rodovias aqui no estado do Maranhão. Termina hoje o prazo para mesários que não compareceram ao primeiro turno das eleições justificarem a ausência à Justiça Eleitoral. O presidente Lula deve anunciar como vai colocar em prática promessas de campanha. As informações, inclusive, da capital federal de Brasília. E ainda uma entrevista ao vivo com o deputado federal reeleito, Rubens Pereira Júnior. Essas e outras notícias, outras informações a partir de agora no JD1, que já está no ar. Sua audiência é importante, sua participação também é importante, pode interagir conosco através do telefone que vai aparecer aí na sua tela. O número é o WhatsApp, mande sua mensagem, não ligue agora, pelo menos no horário do programa. Mande sua mensagem, deixe seu alô, mande seu recado, encaminhe sua denúncia. A gente caminha para a nossa produção ou deixe seu alô, diga apenas de onde você está falando, seu nome, de onde você está nos acompanhando aqui no estado do Maranhão. DDD é o 98 99196 8622. Esse é o telefone para você mandar sua mensagem, sua interação conosco é super importante. Pode mandar sua mensagem, fique à vontade, 99196-8622. Esse é o número do WhatsApp para você enviar sua mensagem, tá ok? E hoje aqui, como eu disse no começo do jornal, da Difusora Primeira Edição, hoje aqui no JD1 a gente recebe para um bate-papo aí o deputado federal reeleito, Rubens Pereira Júnior, do PT, que já está aqui conosco, como você pode acompanhar aqui no estúdio. Olá, deputado, muito boa tarde ao senhor. Deputado, a gente vai falar muito sobre política, obviamente, política local aqui do estado do Maranhão, política também nacional, o senhor inclusive como deputado federal reeleito, mas não tem como não começar perguntando sobre como é que o senhor tem avaliado, como é que o senhor tem observado essas manifestações pós-resultado das eleições, não só aqui no Maranhão, felizmente, sem nenhuma rodovia bloqueada, informações inclusive confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão e Polícia Rodoviária Federal, mas ainda acontecendo em outras partes do país. Como é que o senhor tem observado toda essa situação? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui novamente e eu vejo isso com alguma preocupação. Pelo seguinte, qual é o motivo da reclamação? Houve fraude nessa eleição? Não, não é esse o motivo da reclamação. Houve alguma suspeição da Justiça Eleitoral que tenha contaminado o pleito? Também não. E qual é a reclamação? A reclamação é simplesmente eles não gostaram do resultado. É um inconformismo eleitoral. Quem perde, nesse momento, está reclamando, em vez de respeitar a vontade da maioria. Eu vou dar um exemplo absurdo. Eu sou torcedor do Vasco e o Vasco vai jogar contra o Ituano. Domingo, e é um jogo muito importante. Imagine que o Vasco não ganha e eu vou reclamar com a FIFA até a FIFA mudar o placar do jogo. É um absurdo. O jogo com a CBF, né? Vai reclamar com a CBF. O jogo se joga dentro das 4 linhas. A disputa aconteceu. O presidente Lula venceu no segundo turno de forma inconteste com mais de 2 milhões de votos. Não é a maioria dos eleitores do Bolsonaro. A maioria, inclusive, aceitou o resultado. Conheço vários que assim o fizeram. Mas é meia dúzia, barulhenta, que está tentando jogar fora da Constituição, que não teve um amparo nem mesmo do presidente derrotado Jair Bolsonaro, que estão tentando uma espécie de intervenção militar, que isso não existe na Constituição Federal e não tem outro nome a não ser golpe. Reclamaram tanto na eleição que o PT transformaria o Brasil numa Venezuela. Eles é que estão tentando transformar o Brasil numa Venezuela agora. Participa aqui conosco os jornalistas, né, Cristiane Moraes e também o Ciro Mineiro. Cristiane, eu começo com você. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Rubens. É um prazer recebê-lo aqui no Sistema Difusora. Bom, a gente falava aí a respeito desse momento e tem sido um momento também difícil aí para a transição, até porque a gente viu aí o atual presidente Jair Bolsonaro, custar a se pronunciar à nação e, sobretudo, custar a se pronunciar aos 58 milhões de eleitores que votaram nele, né? Então, esse atraso nessa fala, que ela não é comum numa democracia, numa pós-eleição, ela custou muito caro para a gente, né? Como é que o senhor vê aí esse momento, né, que o país vive e que resquícios, né, que feridas a gente podem
adentrar aí 2023 e que precisarão ser sanadas? A demora foi muito ruim. Isso, inclusive, foi um combustível para essas reclamações. Por sorte, ele já se manifestou, por mais que ele não tenha reconhecido a vitória do presidente Lula, ele não teve esse ato de delicadeza. Mas ele já não teve a delicadeza nem durante o cargo, imagina agora, após a sua derrota eleitoral. Mas, pelo menos, as instituições estão sinalizando que irão atuar da forma correta. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral. O que nós não queremos é que se repita no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Depois que o Trump perdeu a eleição, lá teve uma invasão ao Capitólio. Lá teve invasão às instituições. Lá teve gente dando tiro dentro das instituições. Nós não queremos que chegue a esse extremo. Por isso que o recado tem que ser o mais duro possível, o mais enérgico possível. Isso não é manifestação política, não é apenas o choro dos derrotados, é mais grave. O que eles estão fazendo é crime. E crime nós temos a lei para imperar. Eu defendo a Constituição, defendo o fortalecimento das instituições e não posso compactuar com essa tentativa de golpe que está sendo feita no Brasil. Por sorte, até nisso eles são incompetentes. Eles não conseguirão tirar o Brasil da normalidade. Eu já vi casos de paralisação de BR que atrasou a entrega de medicamento, atrasou uma carga de ovos que seria usada para a elaboração de vacina, para a fabricação de vacina. Então o Brasil todo sai perdendo com isso. Tem gente que fala aí que vai ter lockdown, que vai ter desabastecimento. Não, nada disso. Vai perder fôlego, eles não têm apoio político. Em Brasília, ninguém está apoiando esse movimento, absolutamente ninguém. Nem mesmo os apoiadores, né, do atual presidente. Não, parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro já se afastou, já procura o governo para poder dialogar. O que nós deveríamos estar fazendo era debater a pauta do futuro governo. Aquilo que foi prometido na campanha, como a gente faz para cumprir agora? O presidente Lula garantiu auxílio de R$600. Não está no orçamento do ano que vem. Acaba esse ano. O presidente Lula já oferece uma proposta ao Congresso Nacional, apresenta, ainda que politicamente apenas, ainda não tem ele como encaminhar, afinal de contas ele só toma posse em janeiro do ano que vem, mas o ideal era a gente já discutir o que deve ser feito no Brasil e não estar perdendo tempo discutindo intervenção militar. Para mim, eu vou falar em tom de brincadeira, mas por mim mandava o Roberto Jefferson lá para resolver esse problema de quem está fazendo manifestação agora. Ou então a torcida do Corinthians, né? As torcidas organizadas estão fazendo um trabalho belíssimo. A Polícia Rodoviária Federal, que fez uma operação fora do padrão para dificultar, especialmente que os eleitores do Nordeste fossem votar, em alguns casos agora foram lenientes, coniventes. Eu não concordo com isso, eu quero é o fortalecimento das instituições. Então, nada de intervenção, respeite o resultado das urnas, respeite a vontade do povo. E o certo é a gente torcer, todos nós, para quem ganhou governe bem. Eu fui candidato a prefeito de São Luís. Quando eu perdi a eleição, eu desejei boa sorte ao prefeito eleito Eduardo Brade. Acho que não cabe a gente ficar repisando ou esticando o período eleitoral. O que o povo quer é que quem ganhou governe e governe bem. Ciro Mineiro, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, deputado Rubens. É um prazer receber você aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. A gente falou ainda há pouco, né, como a Cristiane bem destacou, o presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele acabou demorando, né, para se manifestar. Ontem ele gravou um vídeo, né, pedindo para que as rodovias fossem desobstruídas, mas isso depois de 3 dias, né, de manifestações por todo o país. A gente sabe, a gente entra agora também numa fase de transição de governo, mas o presidente eleito Lula só deve assumir daqui a quase 2 meses, né, no dia 1º de janeiro de 2023. Como é que o senhor avalia, né, como vai ser esse período de transição? Apesar de membros, peças importantes do atual governo, como, por exemplo, o chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, e até mesmo o vice-presidente Hamilton Mourão, já terem se disponibilizado para contribuir com esse trabalho da equipe de transição. Como é que o senhor avalia essa questão da transição por parte do atual presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que ele vai contribuir também ou, de alguma forma, ele deve tumultuar nessa questão da transição? Nas instituições, nós não podemos depender da sorte de um governante ou outro ajudar na transição ou prejudicar a transição. Por isso que nós temos que fortalecer as instituições. E é pensando nisso que hoje já há uma regulamentação no Brasil disciplinando justamente a transição, informando o que aquele governo que acaba tem que deixar de informações para o governo que foi eleito.
cargos, contratos, obras em andamento, mostrar todo o planejamento orçamentário, das principais informações monetárias, financeiras, administrativas, gerenciais. Então, independe da vontade do Bolsonaro para a gente ter a certeza que nós teremos uma transição tranquila. E se, eventualmente, tiver algum grau de dificuldade, o Poder Judiciário vai ter as suas portas batidas e, sem dúvida alguma, vai resolver essa questão a favor da lei, que garante a transição. Porque, repito, acabou a eleição, não tem mais vencedores e vencidos. Agora o nosso objetivo é de reconstruir o Brasil. Tanto que o Bolsonaro foi o primeiro presidente na história do Brasil, de quando foi implementada a reeleição para cá, que não se reelegeu. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu e Dilma, com dificuldade, se reelegeu. Ele foi o primeiro que, sendo candidato, perdeu a eleição. E transições tranquilas, né? No passado a gente viu, né? Todas transições tranquilas, porque de fato essa é a vontade do povo. Então, em primeiro lugar, nós temos como fiador o Poder Judiciário. Se eventualmente tiver alguma dificuldade, o Poder Judiciário irá intervir positivamente para garantir a transição. Em segundo lugar, já foi sinalizado pelo presidente Lula que ele não quer guerra, ele não quer briga. Tanto que a pessoa que ele indicou para coordenar a transição não é alguém do meu partido, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que poderia ser. Ele indicou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que nem era do nosso partido, nem era do nosso campo, que é alguém que tem muita experiência, 4 vezes governador de São Paulo, que é moderado, calmo, prudente. Se o presidente Lula quisesse acirrar os ânimos, botava alguém lá que tivesse um caráter mais beligerante. Não é o caso. Então o próprio presidente já sinaliza que a transição será feita com muita prudência, que o governo não será um governo único e exclusivamente do PT, mas de todo mundo que nos apoiou, de todo esse centro democrático que garantiu a vitória. Passou a eleição, agora é hora da gente pensar na pauta do Brasil. Isso é o que há de mais importante. Deputado, inclusive, o ex-governador Flávio Dino, senador eleito agora pelo PSB, ele já havia mencionado isso ainda em 2016 e vem se concretizando, né? Ele, inclusive, reforçou agora que, de fato, tem que ser um governo mais aberto. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em relação a isso, em relação a essa questão de envolvimento de partidos. O presidente Lula, ele recebeu apoios de vários outros partidos, não só no primeiro turno, mas agregou no segundo turno. Como é que o senhor tem olhado essa movimentação em Brasília? E só mais uma pergunta a respeito em relação a essa questão do atual momento que o país vive. A gente percebe, por exemplo, que outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive se elegeram governadores, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, eles já declararam que vão sentar, vão conversar aí com o presidente Lula por bem da sociedade, por bem dos estados que eles governam, pelo bem do Brasil. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa questão de aliados bolsonaristas, notadamente bolsonaristas, claramente, inclusive falaram isso aí no período da campanha, em relação a aceitar o resultado e sentar democraticamente para conversar com o presidente eleito, e sobre essa questão da abertura de um leque de participação no governo Lula a partir do próximo ano. Em primeiro lugar, a gente de fato tem que governar com quem nos ajudou a ganhar a eleição. Não é toma lá da cá, não é lotear o governo. Tu tem que governar para todos, mas tu governa junto daqueles que te garantiram a vitória. Como não reconhecer o papel destacado que a Simone Tebet teve nessa eleição? Ela que não votou, ela foi candidata contra o Lula. Teve uma foto muito bonita nessa eleição, que foram vários ex-candidatos a presidentes declarando voto no presidente Lula. Teve a Simone, teve o Fernando Henrique Cardoso, teve a Marina Silva. E, de fato, só há essa vitória se for um movimento amplo. Essa não era uma briga de esquerda e direita, porque a esquerda e direita tem seu posicionamento muito claro e definido. A briga era para ver quem conquistava mais o centro. E quem conquistou mais o centro? O presidente Lula, por isso que ganhou por 2 milhões de votos. De fato, já há movimentação nesse sentido de vários ex-aliados do bolsonarismo. O bolsonarismo, como força política, vai perder tamanho, vai diminuir, não vai acabar. Por exemplo, Trump continua nos Estados Unidos. O que aconteceu lá se repete muito aqui. A ascensão do Trump com muita força nas redes sociais e a derrota por conta do governo ter sido fraco. E a tentativa de golpe que não se concretizou. Acho que muito daquilo que aconteceu lá acontecerá aqui no Brasil. E o presidente Lula já disse, olha, eu não saí de uma prisão injusta para perseguir quem me prendeu. Não, isso é passado. Eu quero fazer essa campanha com amor, quero governar para o bem do Brasil. Ele já sinalizou de que ele vai chamar todos os governadores para uma reunião de trabalho, para dizer o que cada governador quer priorizar no seu estado. O governador Carlos Brandão já sinalizou a mesma coisa aqui no estado do Maranhão. Não tem por que ter revanchismo. O resultado da urna decide quem é vitorioso e quem saiu derrotado, sim. Mas a eleição acabou
naquele domingo. Agora é hora de todo mundo trabalhar pelo futuro do Maranhão e pelo bem do Brasil. Rubens, a gente tem um cenário lá no Congresso Nacional que, a princípio, não seria muito favorável para a governabilidade do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a gente fala de Maranhão, a gente tem no Senado nomes importantes agora compondo, né, esse Senado. A gente tem o Flávio Dino agora, que pode ou não sair como para o Ministério, né, para compor o governo. A gente tem a Elisiane Gama, tem o próprio Everton, que apesar das diferenças no Estado, né, políticas, mas compõe esse grupo, né, e é um grupo forte. A gente tem na Câmara Federal também nomes fortes, vocês chegando lá também, e a gente tem uma pauta muito própria do Maranhão, desafios de investimento, de se colocar a implementação de fato do zoneamento ecológico e econômico do Estado, né, para que as coisas possam funcionar, né, e pontos críticos como meio ambiente e economia, né, essas coisas, essas áreas, né, elas possam dialogar. A gente tem a questão das comunidades tradicionais, dos conflitos de terra e da própria educação, que são gargalos ainda a ser vencidos, que melhoraram nos últimos anos, mas que a gente ainda tem um grande desafio pela frente, né? Qual que é a pauta urgente para o Maranhão lá na Câmara Federal que você defende? A pauta há de ser definida, inclusive, em conjunto com o Poder Executivo, com o governador do Estado, naturalmente ouvindo a bancada no Congresso Nacional, ouvindo a Assembleia Legislativa, a Federação de Prefeitos e todos os demais entes que compõem, direto e indiretamente, têm essa legitimidade. E o que é que o governador Brandão tem apontado como duas pautas prioritárias? Saúde e educação. A partir dela, a gente consegue ter uma folga orçamentária para garantir que o governo do Estado vai implementar outras mudanças. Na educação, o governo do Estado do Maranhão tem direito a um precatório de 4 bilhões de reais do Fundeb. Esse recurso estava pronto para ser pago esse ano. A partir de uma interferência de um senador ligado ao Bolsonaro, foi retirado no agravo lá no Supremo Tribunal e o Maranhão deixou de receber esse ano. O pessoal tinha preocupação de que esse recurso poderia influenciar na eleição. Quem saiu perdendo o nosso Estado. Então, na educação, uma prioridade é o Maranhão receber esse recurso que ele tem direito. Isso vai garantir uma continuidade no programa Escola Digna, na valorização dos nossos educadores, a ampliação dos IEMAs e das escolas em tempo integral. Que essa foi a plataforma aprovada pelo povo no primeiro turno no Maranhão. Então, eu te diria que o primeiro assunto mais importante é a questão da educação. E o segundo, igualmente importante, é a valorização da saúde. Hoje, o nosso custeio no Estado do Maranhão é feito pelo governo federal com base em números de 2004. Outros tempos, outros custos, e está absolutamente defasado. E mais do que isso, outra rede de saúde. Em 2004, nós não tínhamos a quantidade de hospital que nós temos agora. O governador Flávio Dino priorizou os hospitais regionais. Hoje, toda a região do Maranhão tem um hospital regional. Já começa a ter policlínica em todas as regionais. Nós queremos levar isso para mais cidades. E aí tem que ter alguém que possa ajudar nesse financiamento. Então, os dois principais pedidos serão, sem dúvida alguma, saúde e educação, que dessa forma o governador vai poder investir em meio ambiente, geração de emprego e renda, segurança nas outras pautas. É para isso, inclusive, que eu vou estar lá em Brasília ajudando. Sobre o Flávio Dino, se ele vai ser ministro ou não, eu penso o seguinte, se o Flávio Dino for ministro, é excelente para o Maranhão. Se ele for senador, é excelente para o Maranhão. O Flávio é daqueles caras que onde ele estiver, ele joga bem. Sabe o jogador de futebol que tu pode botar ele no ataque, na defesa, no meio do campo ou no gol? Hoje o Flávio Dino está desse jeito, porque por onde ele passou, ele de fato fez um grande trabalho. É um coringa, né, deputado, no time. É uma espécie de coringa. Então, assim, ele pode ajudar muito sendo ministro e pode ajudar muito no Senado. Tenho certeza que o presidente Lula vai tomar a melhor decisão para o Maranhão e para o país. Ciro Mineiro. Deputado, até pegando esse gancho, né, das prioridades para o Estado do Maranhão, né, nos próximos anos, como o senhor bem frisou, saúde e educação. A gente vem de 4 anos e a gente sabe que o diálogo é fundamental. O diálogo principalmente entre o governo estadual e o governo federal. E a gente sabe, né, que esse diálogo esteve bastante difícil nesses últimos 4 anos, principalmente aí por conta de quem estava conduzindo o país, o governador Flávio Dino. Não havia uma relação muito amistosa entre o agora eleito senador Flávio Dino e o atual presidente Jair Bolsonaro. Com Lula na presidência, vai ser muito mais facilitado esse diálogo e a garantia desses recursos para investir nessas melhorias aqui no estado do Maranhão? Vai ser muito diferente. As principais obras federais iniciadas no Maranhão ainda é do tempo do Lula e da Dilma. Governo Temer e governo Bolsonaro praticamente não teve obra no estado do Maranhão. Não há obra iniciada e concluída pelo Bolsonaro no Maranhão.
E ele fazia isso em perseguição ao posicionamento político do Flávio Dino, achando que estava prejudicando o Flávio. Não, ele estava prejudicando o povo do Maranhão. Por isso que o Maranhão deu uma votação tão grande para o presidente Lula. Foi a terceira maior votação do Brasil inteiro, foi a do estado do Maranhão. Mais de 71% dos votos. Então o povo reconhece quem trabalha e quem não trabalha. Flávio Dino foi eleito senador e elegeu o seu sucessor porque era um governo bem avaliado. Governo Bolsonaro no estado do Maranhão, mal avaliado, perdeu com uma grande diferença no nosso estado. Eu fui secretário de Estado do Flávio Dino por 2 vezes. E eu posso afirmar que enquanto eu estava lá não teve qualquer tipo de ajuda por parte do governo, do governo federal. O governo Bolsonaro virou a costa para o Maranhão. O presidente Lula já tem dito que vai ajudar todos os estados, sem dúvida alguma, pelo desempenho político do Maranhão, pela força política que o Maranhão tem, e ainda mais com o Flávio Dino no Senado, Brandão aliado no governo do estado, eu tenho certeza que a gente vai viver um período de importantes parcerias para o estado do Maranhão. Deputado, e o Maranhão, assim como o Nordeste, né, deu uma... Claro que todo o Brasil escolheu, define quem é o próximo presidente, o presidente eleito, mas eu acho que o Nordeste deu uma força significativa aí para a eleição do presidente Lula, assim como o Maranhão, que foi o terceiro estado que mais votou nele, né? Mas tem um detalhe, Eduardo. De fato, a votação do Nordeste foi muito boa. Mas se tu reparares, a votação do Nordeste em 2022 foi a mesma de 2018. Não teve variação. Onde o Bolsonaro perdeu eleitor? No Sudeste. Rio, São Paulo e Minas. Aí, às vezes, Minas foi muito apertado, né? Não, em Minas o Lula ganhou a eleição agora e havia perdido em 2018. São Paulo também foi 55-45. E para teres uma noção, o Lula ganhou na capital. Em São Paulo, na capital, quem venceu foi o presidente Lula. E em Minas no estado todo. E Minas no estado todo. E isso é bom que, inclusive, afasta esse discurso preconceituoso que nordestino não sabe votar, isso e aquilo. Não, o governo Bolsonaro fracassou no país todo e é por isso que onde ele teve muito sucesso em 2018, quando o povo não conhecia ele direito, agora ele já teve mais dificuldades. Então, por mais que a votação no Nordeste tenha sido grande, e foi, inclusive o Maranhão, onde o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, foi justamente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E é importante a gente destacar também, deputado, que, por exemplo, no comparativo do primeiro com o segundo turno, em vários estados, e aqui no Maranhão não foi diferente, a votação do presidente eleito, Lula, foi ainda maior, né? No primeiro turno, pouco mais de 68% aqui no estado do Maranhão e no segundo turno, quase 72%, né? Quer dizer, ele conseguiu avançar ainda mais no segundo turno. E né? é bom só lembrar também, deputado, que em 2018 Bolsonaro foi eleito com votos também de nordestinos, né? E foi respeitado o resultado. Não, e nesse caso, nós encaramos essa eleição do segundo turno do presidente Lula com muita energia, com muita determinação. Eu trabalhei quase que do mesmo tanto que na minha eleição para o presidente Lula. O resultado foi domingo, na segunda-feira, Brandão e Flávio Dino e Camarão já estavam na Rua Grande fazendo uma passeata. Eu estava lá também, porque a gente sabia que eram 2 projetos de governo absolutamente diferentes, onde a população mais pobre em um é prejudicada, no outro era beneficiada, e que para o Maranhão valia muito a pena apostar no presidente Lula. Então eu tenho certeza que a forma como nós fizemos essa campanha ajudou a ampliar a votação do presidente Lula. Nesse caso específico, nós fizemos uma campanha com muita alegria. Eu participei de vários arrastão, piseiro, carna Lula, com muito amor. Não foi aquela coisa de antigamente, plenário em sindicato com 80 pessoas. Não, foi uma campanha de rua, foi uma festa democrática. Por isso que a gente quer tanto que o resultado seja respeitado e o mais importante, que o presidente Lula faça um grande governo para o nosso estado e para o país. Agora, Rubens, a gente está aí no início, né, da transição, né, desse governo de transição, com a Alckmin aí liderando essa transição, mas a gente tem uma disputa importante também, que é a presidência das 2 casas, né, tanto da Câmara quanto do Senado. O PT já, me parece que o presidente Lula já sinaliza aí para que não haja uma intervenção direta do PT nesse processo. Como é que você vê isso? A gente tem que respeitar a autonomia, mas sabe que um poder tem que ser harmônico com o outro. E, historicamente, sempre os governos elegem os presidentes do poder legislativo. A gente já iniciou essa discussão, tanto no Senado quanto na Câmara. Ela ficará, de fato, para o dia 1º de fevereiro. Isso não é antecipado. O mês de janeiro todo vai ser dessa articulação, e isso é próprio da política. Quem não estiver acostumado está no ramo errado. Eu não estou nem pensando tanto na eleição que vai ser em fevereiro. Eu já estou pensando na eleição da FAMEM, que é aqui no estado do Maranhão, sim, que já está marcada para o próximo dia 21 de novembro. Portanto, já está perto, já tem edital na rua. Várias pessoas já apresentaram suas pré-candidaturas. Eu, particularmente, mesmo não tendo voto porque não sou prefeito, mas como ator político no nosso estado, tenho defendido o nome do prefeito Ivo Rezende, da cidade de São Mateus, que tem experiência administrativa, está fazendo uma boa gestão, conhece a pauta municipalista, tem ao seu lado o ex-prefeito Miltinho Aragão, que é um grande quadro municipalista do nosso estado,
tende a ser o candidato do governador Carlos Brandão, provavelmente será o próximo presidente da FAMEM. Então, a gente, ainda mais da política, a gente é sempre pensando em uma campanha logo depois da outra. Nesse caso, a pauta de novembro é a FAMEM. Depois a gente vai discutir o Poder Legislativo. Deputado, eu ia pegar o gancho da Cris e já pega o gancho seu também. Vamos falar de eleições importantes aqui, vamos falar um pouquinho também de política local. O senhor falou de eleições importantes que estão chegando aqui para a capital São Luís, para o estado do Maranhão, enfim. O estado do Maranhão agora como um todo, mais precisamente, tem a eleição da FAMEM, que é super importante, é uma entidade importante que representa os municípios maranhenses. O governo do estado tem que caminhar também ali, aliado a ela. Tem também a eleição para a presidência da Assembleia aqui no estado, que apesar de ser deputado federal, o senhor já esteve nessa casa, tem vários amigos ali, que eu também acho que é uma eleição super importante, não só para o governo do estado, mas também para o estado do Maranhão. E vamos falar um pouquinho mais à frente da Prefeitura de São Luís. O senhor já concorreu à Prefeitura de uma capital, é a cidade mais importante por ser uma capital, claro, todo o estado é importante, todas as cidades são importantes, mas falando um pouquinho da capital, o senhor já foi candidato a prefeito de São Luís, já estiveram aqui o deputado Márcio Gerri, o deputado eleito agora Carlos Lula, que tiveram votações boas, são nomes também expressivos. Já tem o Paulo Vitor também, que é uma grande liderança também, próximo presidente da Câmara de São Luís. O que já se tem debatido ou é algo que é mais para frente? O que já tem aí de planejado em relação à prefeitura aqui da capital também? Em primeiro lugar, é discutir o cenário do prefeito Eduardo Brade. O Brade optou por um caminho do isolamento político. Ele está se isolando, ele já perdeu a eleição de presidente da Câmara. A votação do irmão dele, que foi eleito, foi menor do que as outras votações de deputados estaduais e o federal dele perdeu a eleição. Ele fez campanha contra o governador Carlos Brandão e também perdeu. Fez eleição para o Roberto Rocha, também perdeu. No segundo turno ele sumiu, desapareceu. Ninguém olhou ele fazendo campanha em nenhum lugar. Pelo contrário, tem servidor dele, diretor de hospital, que está na internet pedindo golpe, pedindo intervenção. Merece uma reprimenda dura por parte do prefeito. Então esse isolamento político reflete também nas ausências de gestão no município. São pouquíssimas ações. Eu defendo um conceito, nós não podemos repetir a fórmula de 2018, de 2020, justamente a eleição que eu fui candidato. O governo lançou vários candidatos. No segundo turno, não houve união, por isso nós perdemos a eleição. Eu defendo que dessa vez o governo tem apenas um único candidato, o nome a ser decidido será lá no ano de 2024, provavelmente entre abril, maio e junho do ano da eleição. Infelizmente, o prefeito se isola e quem sai perdendo com isso é a cidade. Eu preferia era que ele estivesse procurando o governador Carlos Brandão, que foi reeleito, para a gente discutir uma pauta de ações em São Luís. As principais obras no estado, na nossa capital, em São Luís, é obra do governo do estado. Prolongamento da Avenida Litorânea, novas avenidas, residencial Gilmar Moraes, o programa de praças, que o Edivaldo até tinha, o Brade praticamente não tem, a maior parte do asfalto, de rua digna, a melhoria das escolas, se tu comparar uma escola estadual e uma escola municipal, a estadual está bem melhor. Então o que eu defendo? Nós teremos um candidato de oposição ao prefeito Eduardo Brade, porque ele escolheu o caminho do isolamento, e eu defendo que seja apenas um candidato. O nome a gente deixa lá para frente, porque o mais importante é a ideia e não o nome. Rubens, obrigado, deputado Rubens Júnior, aqui pela sua presença aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição. O Ciro e a Cris continuam conosco para continuar esse debate aqui político. Obrigado, deputado. Pode se despedir dos telespectadores. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço especialmente a audiência de todos, mas agradeço especialmente a Deus por essa vitória. Tive a honra de ser eleito pela 5ª vez. Fui 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal agora. Apesar de tão pouca idade, estou com 38 anos. E essa eleição toda eu entreguei nas mãos de Deus, consagrei ao Senhor, por isso veio a vitória. E vou fazer da mesma forma o mandato. Vou estar sempre mantendo a esperança e a coerência e estar trabalhando para aqueles que mais precisam. Muito obrigado a todos. Entrevistamos o deputado federal Rubens Pereira Júnior aqui no JD Primeira Edição. E agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida.
1h45, o recado dado aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição. E a seguir tem as notícias do interior do estado. O intervalo é rapidinho. Eu, a Cristiane Moraes e o Ciro Mineiro voltamos já já. Como eu disse que o intervalo era rápido, né? Já estamos de volta. Eu, Ciro Mineiro e a Cristiane Moraes. Daqui a pouco a gente vai girar com mais informações aqui no JD, primeira edição. Para todo o estado do Maranhão, é isso, 1h48 agora, tem um recado importante para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code, que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer junto a sua família, principalmente os nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. 1h49, recado dado, a gente segue com informação aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, porque de forma pacífica, manifestantes contra a vitória de Lula à presidência voltam a se mobilizar lá no município de Caxias. A gente tem acompanhado a movimentação aqui na capital, também pelo interior do estado. Quem traz informações ao vivo a respeito dessas manifestações que ainda acontecem no interior, mais precisamente na cidade de Caxias, é o José Carlos. Olá, José Carlos, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Pois é, Eduardo, ontem foi o último ato desses manifestantes aqui em Caxias, né? São pessoas contrárias ao resultado das eleições, né? Insatisfeitas com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que será o novo presidente do Brasil. Então essas pessoas voltaram a se mobilizar aqui em Caxias, desta vez na área urbana, em frente ao quartel do tiro de guerra. Naquela área também, né, não houve dessa vez interdição de via totalmente, eles ficaram ali, mas não bloquearam a passagem dos veículos. E nessa mesma avenida, onde eles estavam ontem, fica também a sede da unidade administrativa da Polícia Rodoviária Federal. Um pouco mais adiante, numa outra avenida, fica o quartel da Polícia Militar. Eles permaneceram assim como a gente vê nas imagens, segurando faixas, entoando hinos, né, sobretudo o hino nacional, vestindo verde e amarelo. E esse grupo permaneceu no local durante toda a manhã e início da tarde. E ontem não houve qualquer manifestação desse tipo na BR-316. O trânsito da BR-316 já foi desobstruído, continua tudo normal, também no terminal rodoviário de Caxias, né? A entrada e saída de ônibus, a venda de passagens, tudo acontecendo normalmente, sem nenhuma alteração. Eduardo. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. A gente atualizando, claro, em todo o estado do Maranhão. O Zé Carlos atualizando lá no município de Caxias. O Zé Carlos trouxe uma informação importante, mostrando essa questão de manifestação. A gente já falou no início do programa. A Polícia Rodoviária Federal já confirmou hoje, nesta quinta-feira, e também a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que não há nenhuma obstrução em nenhuma rodovia federal que corta o estado nesta quinta-feira. Felizmente, uma boa notícia para todos nós. Claro que tem que ter o direito de ir e vir, manifestações pacíficas que não atrapalham o ir e vir, esse direito de todos nós, até que daí aceita, mas obstruir via para que as pessoas não passem é complicado. Agora a gente segue direto para a Imperatriz, porque a Prefeitura define início das obras para a padronização das calçadas na Avenida Getúlio Vargas, lá na cidade de Imperatriz. As informações ao vivo com Marcelo Júnior. Marcelo, boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira, para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora. Esse trabalho, inclusive, vai começar hoje, a partir das 7 horas da noite, uma obra muito importante que vai padronizar todas as calçadas da Avenida Getúlio Vargas. Nesta primeira fase, serão realizados os serviços no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas, a partir da Rua Souza Lima até a Rua Maranhão. E depois, as obras irão avançando até chegar ao entroncamento.
É um trabalho para o disciplinamento do comércio de rua aqui na cidade, que nesta etapa, repetindo, vai ser feita então a padronização das calçadas. A prefeitura já fez a retirada dos vendedores ambulantes, que foram todos deslocados para o shopping da cidade e assim dando uma melhoria dentro do planejamento urbano do município. Nós inclusive conversamos com Eduardo Soares, que é o secretário de governo, e ele falou a respeito desse trabalho. Será iniciado ali o projeto piloto dessa padronização das calçadas, atendendo a lei federal, lei estadual, lei municipal, votada na Câmara de Vereadores. Ali da Souza Lima até a Rua Amazonas será o primeiro trecho, essa padronização. É uma sede de toda a cidade, essa padronização, para o transeunte ter uma trafegabilidade melhor, vai melhorar tanto a trafegabilidade, na qualidade de vida ali, os comércios, então dando prioridade ao pedestre, atendendo a lei federal, como eu falei, para melhorar o cadeirante, o deficiente, o idoso, as crianças e o transeunte em geral. Então é um projeto do Tesouro Municipal, do município, determinação do prefeito, será iniciado. A gente também vai estender depois para o futuro para as demais ruas e avenidas da cidade. Uma ação muito importante, equivocadamente eu chamei o secretário Eduardo Soares, entrou aí o secretário Fábio Hernandes, que é da infraestrutura. Então o trabalho começa hoje, a partir de 7 da noite, nós vamos acompanhar e mostrar para quem assiste o nosso Jornal da Difusora. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Ação também é importante, não é isso, Marcelo? Obrigado aí pelas informações. Marcelo Júnior trazendo as informações ao vivo lá da cidade de Imperatriz. Grande abraço a todos em Imperatriz e também Caxias. Agora as duas cidades, tanto Imperatriz quanto Caxias, que seguem com sua programação local. Obrigado pelo carinho da audiência. Seguimos aqui para todo o Maranhão, Imperatriz e Caxias agora com a sua programação local, e você que acompanha o JD na sua primeira edição, vem aí a primeira edição, falando em primeira edição, vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Mas fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, centraldacorrida.com.br, vai lá e faça a sua inscrição. Dia 8 de dezembro, às 7 da manhã, a gente te espera. O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados, Grupo Saga e Star 1. Recado dado, a gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco, manifestantes contrários ao resultado das urnas liberam rodovias aqui no estado do Maranhão. A gente vai seguir repercutindo esse assunto aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Daqui a pouquinho eu volto, eu, a Cris e também o Ciro. A gente espera vocês. Duas horas em ponto, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Daqui a pouquinho tem mais informação para você que nos acompanha em todo o estado. Agora tem um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís. É o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi, e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp. São os dois números, 98 é o DDD, 991090335,
91090335 ou então 991884845. 991884845, 2 WhatsApps para você entrar em contato. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. A gente segue com muita informação aqui no Jornal da Difusora na sua primeira edição, porque os manifestantes, contrários aos resultados aí das urnas no último domingo, ou pelo menos a escolha, né, para o presidente da República, liberaram na noite de ontem o acesso às rodovias que cortam o estado do Maranhão. Os manifestantes estavam interditando o quilômetro 131 da BR-010 em estreito, pelo menos essa informação que a gente teve por parte da Polícia Rodoviária Federal. Ciro, você tem mais detalhes a respeito deste assunto, não é isso? É isso mesmo, viu, Eduardo? Como você bem frisou, o último trecho que permanecia interditado era na BR-010, ali na altura de Estreito, e essa desobstrução aconteceu na noite de ontem. Mas é importante a gente destacar que desde segunda-feira até ontem, pelo menos 10 pontos em rodovias federais aqui pelo estado do Maranhão foram interditadas, né, por conta dessas manifestações, né, manifestações pró-Bolsonaro, manifestantes contrários aí ao resultado das urnas, à votação desse segundo turno. Aqui na capital maranhense, né, a BR-135, na altura de Estiva, também foi interditado, isso na segunda-feira, no primeiro dia de manifestação, e no mesmo dia, né, as forças policiais, as forças de segurança do estado agiram e no mesmo dia a BR-135 ela foi também desobstruída. É importante a gente destacar que hoje pela manhã eu estive com o secretário de Estado de Segurança Pública, o coronel Silvio Leite, e ele falou exatamente sobre todo esse trabalho, toda essa atuação das forças de segurança do Estado, exatamente para garantir a ordem e, acima de tudo, o direito de ir e vir de todas as pessoas que precisavam, né, e que precisam se deslocar nas estradas que cortam o estado do Maranhão, e é isso que nós vamos conferir agora. No Maranhão, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, 10 pontos de interdição em rodovias federais chegaram a ser registrados. O último deles, na BR-010, na altura de Estreito, foi desobstruído ainda na noite desta quarta-feira. Nós não temos hoje nenhuma interdição, quer seja em uma via estadual ou quer seja uma rodovia federal. Nós estamos monitorando essa situação. Caso ocorra, nós iremos atuar imediatamente para que nós possamos efetuar as desobstruções. Na BR-135, mais precisamente em Estiva, os manifestantes chegaram a bloquear na segunda-feira a principal via de acesso a São Luís. A situação que impediu o direito de ir e vir das pessoas acabou sendo resolvida no mesmo dia. Na própria segunda-feira, nós tivemos uma interdição por volta de 16h30, 17 horas, na entrada de São Luís. Lembrando que São Luís é uma ilha, só tem uma entrada por terra, era justamente lá. E para nós podermos garantir outros direitos, além do direito de reunião, o direito de manifestação, nós fomos para efetuar a desobstrução, tendo em vista que nós teríamos também que garantir o direito à liberdade. As manifestações pró-Bolsonaro, que ocorrem em todo o país, são contra o resultado das urnas, que no último domingo garantiu por uma diferença bem apertada a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que assumirá pela terceira vez o mandato de presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2023. De acordo com o secretário de Segurança Pública, todos os órgãos que compõem as forças de segurança do Estado seguem empenhadas como forma de evitar novas interdições. As forças de segurança pública estão aqui para solidificar cada vez mais e fortalecer o Estado Democrático de Direito. E enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Segurança Pública, assim nós iremos cumprir a Constituição, nós iremos cumprir as leis, cumprir as decisões judiciais e respeitar a soberania popular. Tá, então, o secretário de Segurança Pública, o coronel Silvio Leite, secretário de Segurança Pública aqui do Estado do Maranhão, e a gente já havia falado nesta edição do Jornal da Difusora, a primeira edição, inclusive na entrevista aqui com o deputado federal Rubens Pereira Júnior, reforçando na entrada também do Marcelo e do Zé Carlos do interior do estado, que felizmente, né, uma boa notícia, não tem uma rodovia que corta aqui o estado do Maranhão, interditada muito por esse trabalho também que vem sendo realizado pela Polícia Militar e, claro, pela Polícia Rodoviária Federal, que é de responsabilidade, né, atribuição também da PRF, que vem fazendo esse trabalho de segurança, patrulhamento também nas rodovias.
O presidente Jair Bolsonaro, ele se manifestou mais uma vez. Ele deu aquele pronunciamento tímido, né, na última terça-feira. Na noite de ontem, já que as manifestações continuaram, ele voltou, né, a fazer esse pedido, voltou a reforçar que não se deve haver, agora de forma mais explícita, até a forma mais clara, direta, aos apoiadores, já que são os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que têm feito essas manifestações. Ele voltou a gravar um vídeo já na noite de ontem, pedindo que esses manifestantes, os eleitores, esses apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não façam esse tipo de bloqueio, esse tipo de interdição. Vamos acompanhar a palavra do presidente. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, entre tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Há pontos importantes nessa fala, não é isso, Ciro e Cris? Porque perceba-se no final, já que o presidente Jair Bolsonaro ele pede meio que uma desculpa e diz que está junto das pessoas que estão manifestando. Claro, ele é contrário, como ele mesmo disse, fez inclusive pedido nas rodovias federais, enfim, esses protestos que não permitem o ir e vir das pessoas, no trânsito, enfim, das pessoas. Mas ele pede meio que desculpa, né? Meio que ele diz assim, eu entendo, mas não é o correto em relação a essa questão de protesto em rodovias. E ele fez agora o pedido, ao meu ver, mais explícito do que aquela declaração, o primeiro pronunciamento que ele deu na terça-feira. Agora ele disse explicitamente, aí com mais clareza, que ele é contra totalmente aí a manifestação de bloqueio nas rodovias, não é isso? Eduardo, eu acho assim que essa declaração deveria ter sido a declaração primeira que ele fez e já demorada, na terça, após, né, enquanto estava todo mundo ali esperando o pronunciamento dele, ele fez uma declaração, mas não fez uma declaração direta como ele fez agora, né? Nós sempre andamos dentro das 4 linhas. E aí eu trago essa frase dele para a gente entender de fato, e eu acho que o Brasil também está perplexo em muitos setores, tentando entender qual que é a pauta dessas pessoas que estão fazendo a interdição nas rodovias. A gente vê lá faixas pedindo intervenção federal, estado de sítio, intervenção militar. E aí a gente se pergunta, essas pessoas elas não conhecem a história do Brasil? Elas não estudaram e não passaram pelas páginas, né,
da ditadura militar, do que foi a ditadura militar para o Brasil, porque quando você pede um Estado, uma nação, com estado de sítio e com intervenção militar, ela está longe de ser uma democracia. Então, essas pessoas não estão mais querendo, né, a democracia, o que de fato, que eu penso que as pessoas que de fato votaram coerentemente no atual presidente Jair Bolsonaro, elas têm uma pauta para o Brasil, né? E a gente conhece bem a pauta dessas pessoas e dos diversos setores aí que votaram no presidente Jair Bolsonaro. E essas pessoas, elas não estão nas BRs, elas não estão ocupando prejudicando o direito de ir e vir das pessoas, né? Elas continuam lá no bonde dos seus trabalhos, tocando seus negócios, né? Tocando a economia, ou então de casa, acompanhando tudo isso, tão perplexo quanto os outros eleitores do país. Né? Porque custou caro, né, para a gente ter de fato uma democracia. Né? Acho que as pessoas precisam revisitar esses episódios da nação brasileira para entender de fato o que elas estão pedindo. Cris, é importante, Eduardo, também é importante a gente destacar, e até pegando o teu gancho, Cris, quando a gente fala de um país não democrático, isso significa perder direitos, inclusive perder o direito de se posicionar, de poder... O direito de ir e vir. O direito de ir e vir, Eu percebo o direito de se posicionar. Até a preocupação do presidente nesse momento, viu? Com certeza. Porque ele fez esse pedido e as manifestações continuam ainda, né? Com certeza. O direito de poder opinar. E que bom que hoje eles têm esse direito de sair às ruas, de se manifestar, de poder opinar. Mas isso é por conta de um país democrático onde nós vivemos. Então, pedir intervenção militar, eu acho que, como você bem disse, Cris, eles não conhecem o que foi o Brasil de décadas anteriores. E aí, Ciro, Eduardo, a gente já viu várias manifestações e grandes manifestações nesse país, alguns lugares que são emblemáticos da manifestação popular, com pautas que são pautas importantes para determinados setores. Inclusive, teve gente brasileira cantando o hino, fazendo gesto nazista, inclusive está sendo investigado, lá em Santa Catarina aconteceu. Fazendo gesto nazista, cantando o hino nacional, o que é erradíssimo. Inclusive está sendo investigado pela justiça esse tipo de ato. E aí a gente vê as pautas, a gente vê a pauta dos povos tradicionais, né, dos indígenas, a gente vê a pauta da Amazônia, a gente vê, inclusive, a pauta da municipalidade, né, os prefeitos lá em Brasília, né, toda essa manifestação. Então a gente vê muitas pautas, a pauta da habitação, mas é uma pauta concreta, é algo que de fato o Brasil precisa. Agora, a gente não entende, né, eu vou chamar aqui essa expressão, né, de devaneio, da solicitação de uma intervenção federal, porque me parece que o Exército não quer fazer intervenção militar no país. Muito menos o presidente Jair Bolsonaro, porque senão ele já teria dito isso e já teria puxado isso. De fato, né? Então a gente vê um Brasil se preparando aí para uma transição de governo e o que seria comum, né, de ser um período tranquilo, né, de transição, porque o resultado das urnas é um resultado inconteste, não tem como se contestar o resultado das urnas, o desejo da população brasileira. Eu, por exemplo, o Ciro também, a Cris deve também visualizar essa situação. A gente é de um tempo, até certo tempo atrás, isso é um tempo até bem longo, em que as Forças Armadas elas eram até mais fechadas. Vale lembrar que a Força Armada não é partidária, as Forças Armadas elas têm que defender o Estado democrático, elas não são lideradas por um político ou por um partido. Elas têm que defender a ordem, têm que defender o Estado. Elas são apartidárias, e justamente as Forças Armadas. À intervenção não, está militar. Corretíssimo. E a gente percebe, em um período atrás, que as Forças Armadas eram até mais fechadas. Hoje, quando a gente vai fazer uma matéria, até no próprio Exército, por exemplo, a gente é muito bem recebido, os militares conversam com a gente, eles têm assessoria de comunicação, eles debatem, eles fazem trabalhos comunitários. Por exemplo, você percebe que no período de São João, eles servem há quanto tempo aquele caldo de feijão que é tão tradicional aqui no estado do Maranhão e que há outras atividades em que o Exército está inserido com as próprias durante a própria pandemia, né, Eduardo? Com a própria pandemia, durante a própria pandemia, na eleição, eles transportam as urnas eletrônicas por esse Brasil afora. Tem trabalhos fundamentais, trabalhos belíssimos. As missões de paz, missões de paz, de guerra, entendeu? Né, de conflito. As Forças
Forças Armadas têm trabalhos maravilhosos e garantiram já essa aproximação com a população. Então, como é que eles vão se distanciar dessas questões democráticas do país? É um absurdo, não tem nem como pensar nisso. Trabalhos comunitários, a gente percebe aqui o trabalho, por exemplo, vindo mais para a nossa realidade, do 24º BIS, trabalhos comunitários com a população, essa questão de proximidade, trabalho de proximidade com a própria imprensa, as portas ali do quartel estão abertas, tratam a gente com muita delicadeza, com muita comodidade, com muita atenção. Então, assim, eu acho que isso aí seria, de fato, um retrocesso e, de fato, até certo constrangimento você está forçando algo que as Forças Armadas entendem bem que elas têm que defender a democracia, que elas não são ligadas a políticos, não são ligadas ao partido, elas têm que defender o Brasil, têm que defender a nação, têm que defender o país, zelar pela democracia, e as Forças Armadas sabem bem disso. E o que mais chama a atenção, Eduardo, como o Cristiane já falou também, é fazer um pedido, se manifestar pedindo algo que é totalmente incoerente, algo que é totalmente fora de noção, pedir intervenção militar, voltar para o que já foi um passado manchado, cheio de marcas, cheio de feridas. A ferro, fogo e sangue. Né? Exatamente, que a gente até hoje, né, muitas pessoas, muitas famílias lutam, inclusive, para descobrir o paradeiro de seus entes queridos. Então, é algo totalmente, até fora de contexto. Há certos contrassensos nisso, né? Porque, assim, os apoiadores de Bolsonaro, a própria direita, que, diga-se de passagem, são poucas pessoas que, em relação a mais de 58 milhões de brasileiros, que a gente respeita muito, que votaram, que queriam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, em relação a essa esfera toda esse público de mais de 58 milhões de brasileiros, se comparado às pessoas que estão manifestando, é muito pouco em relação a essa quantidade de eleitores. Na pandemia, eles reclamaram dessa questão de fechamento, do trabalho que estava sendo organizado para prejudicar a economia e agora estão prejudicando, por exemplo, a economia. Criticam ditadura e pedem intervenção militar. Então, assim, são vários contrassensos que estão sendo organizados por meio dessas manifestações. Mas a gente volta a debater esse assunto, claro, a gente segue acompanhando, torcendo para que esse problema seja resolvido. E só falar que terminar hoje o prazo para mesários que não compareceram ao primeiro turno das eleições justificarem a ausência ao juiz eleitoral para que os mesários, para os mesários que não compareceram aí no primeiro turno. No segundo turno vai até o dia 29 de novembro. Falei no início do programa só para a gente repassar a informação. Cris, Ciro, obrigado pelas informações aqui, os bastidores do debate político saudável. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente está de volta amanhã. Até lá. Tchau, gente.